Glória a Deus. Queridos, estamos caminhando aqui para uma live abençoada aqui na sua Essencial FM. E nós vamos com SCP Brasil, com o missionário Marcelo, que nesta manhã vai estar participando conosco aqui desse momento especial, tá bom? Eu convido você a ficar conosco, a participar conosco aqui. Ele já está comigo aqui e eu quero já fazer um contato com ele em nome de Jesus, para que todos nós possamos juntos ter esse momento especial aqui e participar da graça de Deus com esse momento fantástico aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por onde você vai acompanhar? Você vai acompanhar pelo Instagram, @PRKleberFlauzino. Você pode entrar lá, que vai ser bênção para todos nós, tá bom? E nós vamos então, com alegria, na bênção do Senhor Jesus, um momento fantástico com ele, que é nosso irmão, nosso amigo, da SCP Brasil, é o missionário Marcelo, que com alegria, eu já estou vendo ele aparecer aqui, deixa eu ver, irmão Marcelo, nós vamos estar aqui daqui a alguns instantes. Você vai nos acompanhar aqui também pelo Facebook, o Brasil para Cristo SJC. Ô, irmão Marcelo, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar ao senhor, pastor Kleber, Amém. E todos os ouvintes aí da Rádio Essencial FM. Graças a Deus. Está me ouvindo bem, querido? Sim, estou ouvindo muito bem, perfeitamente. Então vamos ao que interessa. Qual é a temperatura agora aí? Me fala aí. Aqui em Pomerode, hoje de manhã chegou perto dos 2 graus, mas tem cidades aqui da região meio oeste Santa Catarina que deu menos 7 graus hoje de manhã. Meu Deus do céu, Jesus da glória! E tá um vento de cortar o peão, como diz aqui no sul. Meu querido, aqui tá frio, a gente já tá, olha, tá frio aqui. Aí é normal esse tempo, né? Ou não? Agora nesse período de inverno, sim, não é comum estar tão frio sempre, mas sim. Agora que deu, até tinha uma previsão que o tempo ia cair muito hoje. Ontem choveu bastante, fechou a chuva, começou o vento e hoje nasceu o dia cortando os peão aqui de frio. Oi, irmão Marcelo, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua participação, pela disponibilidade de estar conosco aqui, nos cedendo um tempo aí, e dizer que para nós é uma alegria muito grande ter a sua presença aqui nesta manhã no programa Voz do Brasil para Cristo. A família vai bem? Está tudo em paz? Sim, a família vai bem. A Marli está ali no outro quartinho, escutando também por outro perfil do Instagram, pessoal. Amém. Ela está ligadinha ali também. Que bom, que bom. Bom, Marcelo, vamos lá. Como que nasceu a SCP e o que é a SCP? Fica à vontade. A SCP nasceu dia 4 de janeiro de 2015, quando nós enviamos um primeiro auxílio para o pastor Sher, na época era o pastor Sher, no Paquistão. Sim. Nós estávamos inquietos, né, aqui em nossa vida cristã, nossa vida cotidiana da igreja. A gente estava com muitos questionamentos, muito preocupado com diversas questões da nossa igreja, do nosso círculo cristão, e nós estávamos incomodados com esse fato de estar só dentro da igreja, né? Embora participando de diversas atividades, sempre atuando em diversos departamentos da igreja, parecia que sempre havia um vazio dentro de nós com respeito a essa questão de cumprir o ID de Cristo de uma forma um pouco mais intensa, não só na nossa localidade, não só na nossa igreja, né, mas em outros locais também. E naquela época, no final de 2014 para o início de 2015, nós conhecemos o pastor Sher através das redes sociais. Um amigo nosso enviou solicitação de amizade dele, do pastor Sher na época, e dali a gente começou a orar por aquele trabalho, orar pelo pastor Sher, conhecer um pouquinho do trabalho dele, como que ele desenvolvia as atividades, o que era esse país, o que era o Paquistão, né? E eu e a Marli decidimos, dia 4 de janeiro de 2015, enviar nossa primeira oferta para o Paquistão. Então eu digo que a SCP, no nosso coração, na nossa vida, ela começou a existir dia 4 de janeiro de 2015. Depois nós conhecemos mais algumas pessoas que também já conheciam o Sher e nos unimos num grupo para começar a enviar recursos um pouquinho maiores para o Paquistão.
Depois desse envio desses primeiros recursos, nós fomos orientados por um pastor aí de São Paulo, do interior de São Paulo, a formarmos uma organização, um CNPJ, né, uma organização sem fins lucrativos, para que a gente tivesse um pouco mais de força, um pouquinho mais de transparência, porque o pessoal sempre quer ver, né, uma organização, quer ver algo que possa ser medido também, civilmente falando, né? Certo. Então, depois nós organizamos a SCP de forma jurídica, com CNPJ, com conta bancária, e no final de 2015 nós já tínhamos um grupo, né, que já estava unido para o trabalho do Paquistão. E depois veio outros países como a Índia e os países que nós estamos atuando atualmente, né? Então, a SCP, ela nasceu de um encontro com um pastor, amigo nosso, que nos indicou, então, o share, e através dali a gente começou a orar, e hoje a gente está atuando em mais de 10 países, né, pela graça de Deus. Então, o senhor é o diretor? Sim, hoje nós presidimos a SCP, nós estamos no segundo mandato, certo, né, em dia 15 ou 17, pastor, que entrou uma ligação aqui de uma amiga agora, nos perdoe. Olá. Então, nós presidimos a SCP desde 2015, nós estamos no segundo mandato, temos uma diretoria com tesoureiro, com conselho fiscal, com conselho diretor, com secretariado, né? Então, o pessoal, aqui nós temos a equipe de umas 15 pessoas que estão diretamente ligados a nós e nos auxiliam nesse processo aí de estar presidindo e cuidando da SCP, né? Ok. Ô Marcelo, quais são os países onde a SCP envia recursos, onde desenvolve apoio e projetos? Sim, em primeiro lugar, só queria dar o significado da SCP, né? Sim. A sigla SCP significa Socorrendo Cristãos Perseguidos. Olha. Quando nós fomos escrever o estatuto, né, escrever a ata para fundar a nossa organização, a gente pensou em diversos nomes. Eu sei que esse nome é um nome forte. Quando a gente vai fazer um cadastro no supermercado, vai fazer um cadastro numa organização, até mesmo na sociedade bíblica e outros locais, o pessoal pergunta, socorrendo cristãos perseguidos? O que significa isso, né? Então a gente explica para eles que é um nome que significa exatamente aquilo que está fazendo. As nossas mãos estendidas para enviar socorro, suporte e auxílio para a igreja perseguida na Ásia, né? Especialmente na Ásia. Então eu vou passar aqui rapidinho para vocês os locais onde a gente está atuando. Eu escrevi para que a gente não esquecesse de nenhum. Então o nosso primeiro país de atuação é o Brasil. Nós atuamos aqui com o projeto da SCP Kids, que é um projeto que a gente tem e que a gente atua com o Circuito das Cores. Nós vamos falar um pouquinho mais depois, quando nós tivermos uma das próximas perguntas. Nós atuamos no Paraguai também, com a ajuda de um pastor na cidade de Eusébio Ayala, já há muito tempo, nós damos um apoio para esse pastor. Temos um apoio na Croácia também para o pastor Fred e a sua família, que estão atuando em diversos projetos lá em diversos locais, mas nós, de certa forma, estamos apoiando o projeto Casa de Oportunidade, que é um projeto onde eles retiram jovens das ruas, né, e trazem para uma casa de apoio para que eles sejam cuidados. Então, a nossa participação na Croácia é nesse projeto Casa de Oportunidade. Nós temos um apoio também para um missionário brasileiro em Cabo Verde. Ele estava atuando em Guiné-Bissau antes, em Senegal, mas ele teve que vir ao Brasil buscar sua esposa e seu filho, e agora ele vai voltar a atuar na África, mas no país de Cabo Verde. Temos um apoio em Moçambique, para 2 pastores. Temos um apoio para um casal de missionários brasileiros na Turquia. Temos um apoio também para um brasileiro que atua no Iraque, na cidade de Erbil, pastor Albano. Nós atuamos há uns 2 anos já também no Irã, através da Elam Ministries, que é uma instituição americana, uma organização muito grande, que tem atuado há muito tempo no Irã. Eles têm diversos projetos lá dentro do Irã. O Irã hoje é um dos países que mais está havendo conversão no meio dos muçulmanos. Um grande avivamento está ocorrendo no meio dos muçulmanos lá no Irã. Então, essa organização, através dela, a SCP entrega Novos Testamentos todos os meses. Nós enviamos uma oferta mensal para lá,
não é uma oferta assim muito grande ainda, mas é uma participação nesse projeto. Inclusive, em março de 2019, nós enviamos uma oferta para entregar 200 Novos Testamentos no mês. Nós recebemos aqui de um projeto, de um pastor, né, de uma igreja, e foi uma bênção de Deus. Então, no Irã, a gente participa entregando os Novos Testamentos. Temos uma participação na Tailândia também, no projeto Abrace, é um projeto brasileiro de um casal de missionários aqui do Brasil, o Jardel e a Inês. Eles já estão há bastante tempo atuando lá, e nós adotamos uma criança do projeto deles, do projeto Abrace. Adotamos o Napal, um menino de 5 anos, onde ele foi tirado de uma região muito pobre das montanhas do norte da Tailândia, para ser trazido para um local onde ele vai receber roupas, alimentação e material escolar e educação. Então, na Tailândia nós temos essa participação. Temos uma ajuda também no Nepal, o pastor Bikash, da cidade de Pokhara. O Nepal é um país, quem já conhece, quem já visitou, já leu, estudou sobre ele, é um país muito íngreme, é muito montanhoso, boa parte do país é só região montanhosa. Então o pastor Bikash, ele atua na cidade local dele, uma cidade turística, mas ele atua também nas montanhas da cidade de Pokhara. Então ele recebeu uma moto da SCP, a gente envia suporte mensal para ele todos os meses, e ele tem 2 locais onde ele atua nas regiões montanhosas. Um desses onde a gente tem uma efetiva participação no Ministério de Evangelismo de Crianças, né? Nós investimos com recursos para que as crianças nepalesas sejam alcançadas. E depois nós temos o Bangladesh, também na cidade de Kuna, um jovem, seus irmãos, seus primos que trabalham lá com crianças. Vocês vão entender porque esse nosso projeto, em primeiro lugar, a SCP, em praticamente todas essas nações, o nosso foco principal é o evangelismo de crianças, é alcançar crianças para Cristo. Depois o suporte a pastores nativos e assistência social e outras coisas que a gente participa. Mas a nossa primeira visão é alcançar o coração das crianças. Eu e a Marli somos casados já há 25 anos, né? E nós não temos filhos de sangue, Deus não nos concedeu esse privilégio. Por isso, a nossa visão, o nosso amor, nossa paixão, em primeiro lugar, acima de tudo, é alcançar as crianças, né? Para que elas conheçam o amor de Deus, conheçam o amor de Cristo. Então, no Bangladesh, isso também acontece através do Prosenjit. É um nome bem difícil de falar, o jovem lá que atua, mas nós estamos ali atuando com eles. E depois nós temos os 2 países onde a gente mais atua, que é a Índia e o Paquistão. Esses 2 países onde a gente envia a maior quantidade de recursos, até porque a Índia é um país gigante, né? E o Paquistão, por ser o país onde o projeto começou, onde a SCP começou. Então, nesses locais, nós temos apoio às escolas dominicais, que lá a gente chama de Sunday School, suporte a famílias de pastores nativos, atuamos em projetos sociais, como na Índia, nós temos o projeto Yesu Unido Primestinaro, que é um projeto que alcança moradores de rua. Nós temos o projeto de apoio à família de viúvas. Atualmente nós temos 8 famílias que são abençoadas pela SCP. Temos diversas famílias de pastores nativos e recebe também um apoio, tanto na Índia como no Paquistão. E a gente também atua em questões de auxílio médico, compra de equipamentos, de veículos, reformas e construção de igreja. Então, aquilo que nos vem à mão, aquilo que Deus provê através dos patrocinadores, né? Até já quero aqui deixar minha palavra ao vivo a todos os patrocinadores, porque são eles que fazem acontecer. A SCP é uma ponte entre a igreja, o amante da obra missionária aqui no Brasil, o empresário, aquele que decide enviar um recurso para esses locais, que vem conhecer nossos projetos e então decide apoiar, e nós somos aquele braço que entrega esse valor lá no outro lado, diretamente da mão do missionário. Então, como diz muitos missiólogos, como o pastor Fred na Croácia uma vez disse, eu nunca me esqueço disso, ele disse, Marcelo, missões efetivamente só acontece quando o dinheiro, quando o recurso, quando o apoio chega lá na mão do missionário. Se isso não acontecer, não houve missões transculturais, não houve missões mundiais, né? Então, o papel da SCP hoje é esse. Nós somos uma ponte
Além de a gente também desenvolver nossos projetos lá, de já ter visitado a Índia 4 vezes, o Paquistão 3 vezes, já visitamos Bangladesh, já visitamos o Nepal, já visitamos o Paraguai, a Croácia, né? Além de a gente visitar, estar lá, desenvolver o nosso trabalho com eles, né? Nós somos uma ponte entre a igreja brasileira e as missões lá na Europa, na Ásia, na África e também aqui no nosso continente. Bom, Marcelo, esse é um resumo, né, rápido de onde a gente está inserido. Olha, bastante coisa. Vocês enviam missionários ou investem em missionários nativos? Qual é a essência dessa instrumentação aí? Nós ainda não somos uma agência enviadora, né? Nós somos uma agência hoje apoiadora. Ainda não somos, né? A gente tem orado por isso, tem perguntado a Deus sobre um futuro, sobre essa questão também. Então pode acontecer de um dia, um de nós, alguém da nossa equipe, alguém que é algum apoiador, algum patrocinador, alguém da nossa igreja local, que Deus envia através de nós. Mas para isso a gente vai precisar de um apoio muito sério e um apoio muito íntimo da igreja brasileira, de alguém que vá sustentar esse missionário que vai ser enviado, porque nós temos uma preocupação muito grande com essa questão de estarmos ali cuidando, estarmos ali apoiando, não só com oração, não só com a nossa incentivo, o nosso amor, mas também financeiramente. Sem o apoio financeiro é impossível fazer missões. Então, de certa forma, nós não enviamos ainda, mas nós somos apoiadores daqueles que estão no campo missionário, especialmente missionários nativos. Tá certo. Meu Marcelo, o senhor falou aqui que no Brasil vocês atuam, além das missões transculturais, vocês atuam nos projetos aqui no Brasil. Fala um pouco para nós sobre isso aí, inclusive desse projeto que o senhor falou aí. Então, aqui no Brasil, nós temos um projeto que nasceu no coração da Marli, minha esposa. Ela sempre trabalhou com crianças, desde a sua juventude, desde que nós casamos, nós sempre tivemos envolvido com culto infantil, com escola bíblica, e a minha esposa sempre atuou com essa questão de crianças. E há muitos anos ela tinha esse projeto no coração dela, que a gente intitulou, a gente chamou de Circuito das Cores. O que é o Circuito das Cores? O Circuito das Cores é um projeto similar ao que a PEC utiliza. Eles têm as 5 cores do Plano da Salvação, que é muito conhecido da Igreja Brasileira, né? Sim. É uma instituição que já atua aí há mais de 70 anos. Eles já têm uma história, tem o material deles, tem histórias bíblicas maravilhosas que já foram usados por, quem sabe, centenas ou dezenas ou milhares de professores já utilizaram algum dia o material da PEC. Sim. E o que nós fizemos? Nós usamos as 5 cores do Plano da Salvação, que é a cor amarela, a cor escura, a cor vermelha, branca e verde, e criamos o que a gente chama aqui de Circuito das Cores. Nós vamos para uma cidade, nós escolhemos uma igreja, um bairro carente, uma cidade carente, vamos até lá, usamos ou a estrutura de uma igreja, ou de um colégio, de um centro comunitário, de um ginásio, para posicionar, né, se for salas, a gente usa salas, se for no ginásio, a gente posiciona mesas com cadeiras, e ali nós apresentamos o evangelho através das cores. Sim. Começando pela cor amarela, que fala sobre o amor de Deus, a existência do céu, desse lugar perfeito, e de que Deus nos ama, que Ele quer nos levar para lá. E depois, na cor escura, nós apresentamos o pecado. Depois, através da cor vermelha, o sacrifício de Cristo, né, para morrer por nós na cruz. A cor branca sobre o perdão e o presente de Deus para a nossa vida, e por fim a cor verde, que fala sobre o crescimento, né, que a gente vai ter em Cristo através do conhecimento da palavra de Deus, da oração e de servi-lo numa igreja. Então, esse projeto já alcançou mais de 5.000 crianças aqui no Brasil. Nós já estamos aí, já vai fazer quase 4 anos que nós estamos atuando com ele. Nós já atuamos em cidades do Paraná, em cidades aqui de Santa Catarina. Inclusive, mês que vem, nós vamos para mais uma cidade do extremo oeste aqui do nosso estado, a cidade de Palmitos, e vamos atuar em mais 2 bairros carentes. Então, é um projeto que nos alegra. Nós já vimos muitas crianças, muitos adultos, tios, tias, avós e avós, os pais, que passam no circuito, que vêm ouvir essa história. A gente intitula uma história, uma tarde kids, para chamar o pessoal.
E quando eles se encontram naquele momento, quando eles passam pelo circuito das cores, nós já vimos muitas vezes lágrimas de pessoas adultas, de ouvir o evangelho através de uma coisa lúdica, de uma coisa que atrai a atenção das crianças em primeiro lugar, obviamente, mas que também acaba cansando o coração dos adultos. Os pais vêm junto e eles também são evangelizados. Então, nesses eventos, além de a gente pregar o evangelho, que o nosso foco principal é esse, nós levamos bíblias, levamos literatura cristã, levamos doces, levamos roupas, levamos doações, brinquedos muitas vezes quando a gente recebe, mas todo o foco dessa estrutura de chamar essas crianças e de chamar esses adultos para um evento é que o evangelho seja pregado. Se nós não apresentarmos Cristo para essas crianças ou para esses adultos, o nosso evento não passou de um evento social. Certo. Né? Então a nossa preocupação em primeiro lugar, é que o evangelho seja proclamado, fazer o convite, chamá-los ao arrependimento, chamá-los a receber a Cristo em seu coração como Salvador. Esse é o objetivo principal da SCP Kids, que é um braço da SCP, né? Certo. SCP Brasil, com esse projeto aí do Circuito das Cores. A gente também desenvolve, quando possível, quando a gente recebe doações para isso, algumas atividades sociais, né, com entrega de remédios, roupas, alimentação, mas é um braço secundário, é uma atividade secundária da SCP. Nosso foco principal, em primeiro lugar, é apresentar o Evangelho. Puxa, é um trabalho extraordinário, né? Extraordinário. Ô Marcelo, sim, há alguma dificuldade ou preconceito com relação a missões transculturais? Como que o senhor tem sentido isso? Como que a instituição tem sentido isso e vivido esse tempo? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Qualquer missionário, qualquer pastor que se proponha, né, ou agência missionária, organização que se proponha a se firmar nesse propósito de cumprir a missão do ID de Cristo, vai passar por esses desafios, né? E o que a gente mais sente é o que eu chamo, né, de preconceito com relação às missões transculturais. Muitas pessoas já nos questionaram por que fazer missões lá na Ásia, por que viajar até lá, por que visitar esse povo, por que captar recursos aqui para evangelizar crianças lá, para abençoar pastores, para entregar equipamentos, para comprar veículos, para reformar uma igreja, para fazer assistência social, por exemplo, que nem na Índia, no Paquistão, onde nós temos uma grande atuação. Por que fazer isso? Por que vocês não fazem aqui? Né? Talvez o pastor já tenha ouvido isso, quem está nos ouvindo, que trabalha muito com missões, já deve ter se deparado com essa pergunta ou com alguém que lhe questionou com respeito a isso. E a gente sente que essa pergunta, ela é, de certa forma, um preconceito com respeito às missões transculturais, porque Jesus disse, né, em sua palavra, que nós devemos ir por todo o mundo, sim, pregar o evangelho a toda criatura, começando pela nossa casa, né, sim, por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a nossa resposta com respeito a esse questionamento é que as missões devem ser feitas de forma simultânea. Enquanto eu faço aqui, faço na Judéia, faço na Samaria e faço até os confins da terra. E uma palavra que me chamou muita atenção e que também é uma resposta que a gente pode dar e falar, um comentário que a gente pode colocar aqui com respeito a essa questão, desafios, problemas e preconceito com respeito às missões transculturais, é a palavra que o Oswald Schmidt escreve num dos seus livros. Ele fala com respeito à parábola, ou parábola não, ao evento de Cristo, quando ele repartiu os pães. Né? Nós falamos da multiplicação dos pães, né? na palavra, nas nossas Bíblias, nós temos ali o registro, o título da nossa leitura da multiplicação dos pães, mas na verdade naquele dia Jesus partiu os pães. Ele partiu 5 pães e quanto mais ele partia, mais pães tinha, mais peixes tinha. E qual que foi a ordem de Jesus naquele dia? Né? Lendo o livro do Oswald Schmidt, me chamou muita atenção. Ele disse, qual que foi a ordem de Jesus naquele dia para os discípulos? Olha, vocês peguem a multidão e coloquem ele em fileiras. Toda essa multidão coloquem ele em fileiras. E desde a primeira até a última, vocês vão servir a todos. Imagine se nós fôssemos olhar, né, para essa visão
de muitas pessoas que dizem que nós não devemos fazer fora e fazemos só aqui, nós íamos ser, possivelmente, como os discípulos, que iriam servir só a primeira fileira e o parar, servindo a primeira fileira, e o voltar a perguntar: vocês estão bem servidos? Vocês querem mais uma porção? E ficar servindo só ali a primeira, quem sabe a segunda fileira daquela grande multidão. Quando, na verdade, o que aconteceu? Os discípulos serviram a primeira, a segunda, a terceira, todas as fileiras foram alcançadas naquele dia. Todos receberam pães, todos receberam peixes, milagrosamente abençoados por Cristo. Então, a nossa resposta, né, a nossa visão com respeito a essa questão de preconceito com missões transculturais, é que nós devemos servir a primeira fileira da nossa casa, da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso bairro, do nosso estado, mas alcançar outras fileiras, que são nossos países vizinhos e que são os países que estão longe. Né? Numa outra live, foi no final do ano passado, início desse ano, eu falei sobre a síndrome do 99/1, né? Que muitas pessoas querem que 100% da nossa atividade, 100% dos nossos recursos sejam totalmente investidos aqui. Quando, às vezes, uma pessoa dessas 100 quer ir para o campo, elas se barram com esses questionamentos, com esse impedimento e com essa, muitas vezes, falta de apoio. As pessoas não apoiam missões, muitas vezes, transculturais ou missões mundiais, porque a visão delas, o foco delas está 100% aqui, né? O pastor Oswaldo Schmidt também fala sobre essa questão, que a nossa visão, o nosso investimento deveria ser de 100% do que a gente recebe. Talvez 5 ou 10% aqui, porque a nossa comunidade é menor, e o restante daquilo que a gente capta ser enviado para o mundo, porque o mundo é muito maior do que a nossa cidade, o mundo é muito maior do que o nosso estado. Então, há desafios sim, há preconceito, há obstáculos para a gente captar recursos e enviar para as missões mundiais, para as pessoas entenderem o nosso trabalho, essa nossa paixão, esse nosso amor. Há sim essa dificuldade, mas nós procuramos com alegria, com entusiasmo, com relatórios, né, com as nossas publicações, mostrar para as pessoas que é possível fazer alguma coisa além do Brasil, também para fora, né? Então, é um desafio, mas nós cremos que o Senhor vai tocar muitos corações e a gente vai conseguir avançar. Por falar nessa mesma linha, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre quais são os desafios atuais que o senhor encontra hoje? A pandemia alterou, prejudicou, melhorou? Quais são os desafios que o senhor tem sentido hoje aí como presidente da associação? Falando sobre a questão da pandemia, né, que foi um desafio e uma preocupação muito grande, quando chegou dia 15 de março do ano passado, quando as bolsas despencaram, quando houve todo aquele boom econômico, aquele desespero, aquela corrida do pessoal para ir aos mercados, esvaziar os mercados, aquele desespero, né, que além da questão da pandemia, houve aquele desespero social, econômico, a gente ficou bem preocupado, nós estávamos orando com respeito a isso e nós decidimos, na época, fazer um vídeo, gravar um vídeo e fazer algumas publicações, incentivando aqueles que já caminhavam conosco a não parar, para que eles, nesse momento de dificuldade, eles viessem ter fé, acreditar no Senhor, acreditar na provisão de Deus, acreditar na recompensa para aqueles que ofertam, para aqueles que semeiam, e graças a Deus, com respeito à pandemia, nós tivemos uma resposta muito positiva ano passado, até nós nos surpreendemos, parece que essa dificuldade devia ter persistido, né, durante os próximos meses, porque aquele aperto, aquele desespero fez a igreja despertar, fez muitas pessoas despertarem, e eles enviaram recursos, tipo assim, quem sabe Jesus está voltando agora e vamos então enviar, vamos semear, vamos fazer a obra. E de repente, quando as coisas começaram a voltar à normalidade, parece um esfriamento, parece que houve uma acomodação novamente do povo e a gente volta a incentivar, a gente volta a falar, volta a publicar, gravar algum vídeo, né? Graças a Deus, aqueles que caminham conosco estão se mantendo, a gente louva a Deus por isso, mas nós estamos orando ao Senhor e crendo que através de oportunidades como essa que o Senhor está nos concedendo, né,
através dessa programação dessa rádio, do ministério que vocês têm, de que outras pessoas, outras igrejas, outros empresários, outros amantes da obra missionária, que estão procurando um local para investir, né, que estão procurando um local para semear, eles possam também nos enxergar e estar nos abençoando. Então, esse é um desafio. A questão financeira, a pandemia, a dificuldade, a conscientização missionária, chacoalhar o coração, a alma, né, o sentimento do povo brasileiro, da igreja brasileira, para que eles sejam inflamados pelo poder de Deus, por uma paixão maior para investir na obra missionária. E falando sobre desafios que estão lá no campo hoje, nós temos alguns desafios que eu escrevi aqui para que eu não viesse esquecer. Por exemplo, hoje no Paquistão nós temos 5 novas Sunday School que estão esperando um apoio mensal, né? Nós fizemos uma viagem missionária em junho desse ano, fazem um pouco mais de um mês, que a nossa liderança lá do Paquistão fez uma viagem de 5.600 quilômetros. Eles visitaram 4 cantos do Paquistão, eles foram convidados para irem nesses locais, foram ministrar a palavra de Deus, mais de 400 crianças foram alcançadas para Cristo e 300 adultos receberam a Cristo como Salvador nessa viagem. E o que aconteceu? A nossa visão, a nossa paixão por evangelismo de crianças inflamou o coração de muitas professoras. Elas foram treinadas pela nossa liderança e ficou lá 4 cidades, ou melhor, 5 locais, esperando um apoio da SCP. No coração deles, eles agora estão orando e esperando da igreja brasileira um apoio para que nesses locais possa ser comprado material escolar, possa ser dado uma refeição para essas crianças. Eles fazem alguma coisa, mas eles precisam de mais apoio para que eles consigam alcançar mais crianças. Não só as que estão com eles, que já são cristãs, mas crianças da comunidade que ainda não receberam a Cristo como Salvador. Nós temos um imóvel para reformar no Paquistão também, que foi comprado recentemente e agora nós precisamos reformar. Ele vai ser a sede da SCP no Paquistão, vai ser uma igreja, o centro da escola teológica, ele vai abrigar uma família de um missionário paquistanês também. E nós temos na Índia um grande desafio, que nós estamos aí orando e fizemos uma publicação recente, das reformas de 5 igrejas na Índia. Nós temos uma que é em Rajavolu, que é a nossa sede da SCP, que pela fé nós começamos a fazer alguma coisa, a mexer nas obras novamente esse mês. E nós temos aí, em alguns locais, como na Índia e também no Bangladesh, mais alguns pastores esperando um apoio mensal. Então, quando a gente dobra os nossos joelhos para orar ao Senhor, quando a gente faz as nossas publicações, que na verdade são desafios missionários, nós sempre esperamos e confiamos que em Deus e através de mãos abençoadoras nós consigamos fazer mais. Certo. A nossa oração é que a gente consiga fazer mais e mais rápido, mas isso só poderá ser feito com a boa mão de Deus sobre nós e sobre aqueles que estão lá desenvolvendo os trabalhos, assim como aqueles que são os abençoadores. Porque eu sempre digo, sempre falo, e isso é uma grande verdade, quem realmente é abençoado não é aquele que recebe. A própria palavra diz isso. Mas é aquele que semeia. Isso. Então imagine você, que é um semeador, que você que é um abençoador da obra missionária, o quanto Deus tem para dar para você, né? O quanto Deus pode abençoar a sua vida quando você decide semear no reino de Deus, né? Que eu acho que é o maior banco de investimento que nós podemos fazer na obra missionária, né? Olha, então esses são alguns desafios que nós temos atualmente, né? Diante de nós. Irmão Marcelo, falando dessa questão que nós conhecemos, assim, principalmente dos contatos com as agências missionárias, no caso do Brasil para Cristo nós temos a Missão Desafio, temos alguns outros missionários amigos e também alguns que nós acompanhamos mais direto. Hoje, quem quiser fazer parte do projeto da SCP, como que a pessoa faz hoje para, no caso, igrejas, pastores, empresários, como eles fazem para poder apoiar a missão hoje? Qual é o caminho?
Sim, hoje nós temos, para quem quiser nos encontrar, né, nós temos, em primeiro lugar, falar das mídias sociais. Hoje nós temos nossa página no Facebook, que é a Associação SCP. Lá você vai ver um espelho de todas as publicações que a gente faz no Instagram. Você vai conferir lá, então você vai ver o relatório. Através dessa página você vai ter o nosso contato de WhatsApp, né? Nosso e-mail, então você pode entrar em contato através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp, que está em todas as mídias, inclusive também no nosso Instagram, que é @scpbrasil, e também no nosso site, que é www.associaçãoscp.com.br. Então, em todos esses locais você vai ter nosso telefone, nosso e-mail, nossas contas bancárias, né, e também nosso Pix. Então, essa é a primeira forma de você poder nos encontrar. Então, e se você quiser saber mais alguma coisa, se alguém que está nos assistindo, alguém que vai ver a live depois, né, que não vai assistir agora, mas vai assistir à noite, amanhã, através das publicações que a gente vai fazer, a gente vai procurar, com a ajuda do Senhor, publicar, né, essa live de hoje. Então você pode entrar em contato, você pode pedir mais informações, eu quero saber mais sobre o projeto do Paquistão, da Índia, de cada um desses países, como eu posso fazer para ajudar? Você pode fazer um Pix, você pode fazer um boleto, né, para alguns meses. Inclusive, nós recentemente estava lendo o livro do Oswald Smith, ele falou sobre um importante método que ele criou na igreja dele em Toronto, do Canadá, que é a oferta da promessa, onde alguém estipula uma oferta anual, né, e durante os 12 meses do ano, ele vai estar ali todos os meses abençoando a obra missionária. Então, há aqueles que fazem uma ajuda, um apoio único, uma vez, há aqueles que caminham todos os meses, que abençoam todos os meses. Então, conforme Deus tocar no coração daqueles que estão nos ouvindo e daqueles que vão nos ouvir, conforme Deus fazer sentir, você vai abençoar, né? Você pode abençoar como Deus propõe no seu coração, seja mensalmente, seja uma oferta única, seja uma oferta específica, como por exemplo, agora, para a construção da igreja, às vezes alguém que tem uma condição maior, algum empresário que gosta de abençoar essas questões como construção de uma igreja, como projetos maiores, você também pode fazer parte, conforme Deus tocar no seu coração, como diz a palavra, quanto mais nós semearmos, né, mais nós podemos colher. Então, quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Então, através das nossas mídias, você pode entrar em contato conosco e pode nos abençoar, e nós vamos ficar muito felizes de receber a sua oferta. Hoje tem pessoas que já nos procuraram também, por exemplo, com um projeto que a gente desenvolve, que é a abertura de poços na Índia e no Paquistão, poços de água e comunidades carentes. Então também é uma forma de você estar abençoando famílias cristãs e famílias que também não são cristãs, porque através desses momentos, dessas inaugurações de poços, muitas pessoas hindus, muçulmanas, que estão presentes lá, que são abençoadas com um projeto social, eles também são alcançados para Cristo através da mensagem que é pregada naquele momento. Então, basta você entrar em contato, Deus tocando no teu coração, e nós vamos criar um caminho, uma maneira de você abençoar, e depois nós passarmos também, você poder estar acompanhando através da nossa lista de transmissão e das nossas publicações, os relatórios, né, daquilo que está sendo feito. Maravilha. Bom, Marcelo, nós estávamos falando aqui no início a respeito da questão do projeto que é nosso interno aqui e também das outras nações, não é? Hoje, em relação às crianças que o senhor falou, os trabalhos, inclusive, das escolas que estão sendo feitos, todo esse projeto, essa estrutura é trabalhado com os nativos, com as pessoas de lá que se envolvem com o projeto e que ficam por lá, correto? Isso, exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Paquistão e da Índia, onde a gente mais atua. Nós temos um coordenador, né, um presidente da SCP a nível nacional, certo. E ele tem os seus pastores que fazem parte do grupo dele, e esses pastores têm as suas escolas dominicais, a Sunday School, que a gente chama, certo. Né? Então, todos esses locais nós já visitamos, especialmente na Índia e no Paquistão, e os novos que foram visitados agora em junho, que são locais novos, eles têm uma visão da SCP aqui do Brasil, ou seja, nós passamos para ele a visão que nós queremos alcançar crianças para Cristo. Certo. E eles assentaram no coração deles a mesma visão, principalmente
no Paquistão. A Índia, em alguns locais ainda, a gente está colocando na mente dos pastores essa visão, porque em muitos locais ainda nós estamos abençoando projetos sociais, famílias de pastores nativos que precisam de um apoio para sobreviver e desenvolver o trabalho deles, mas ao mesmo tempo nós estamos incutindo na mente deles essa nossa visão com o evangelismo de crianças. Já fizemos diversas atividades, diversos evangelismos para crianças na Índia, mas ainda falta o desenvolvimento mais profundo de Sunday School na Índia. Agora, no Paquistão, hoje, atualmente, nós temos mais de 12 locais que todos os domingos recebem as crianças, eles ouvem a palavra de Deus, eles aprendem a orar, aprendem histórias bíblicas e depois eles recebem uma refeição. Muitas vezes nós compramos calçados, roupas, material escolar. Então, de forma principal, nós trabalhamos com os nativos. Certo. Mas em alguns locais, que nem na Índia nós temos dois casais, que ele é brasileiro e ela é indiana, já estão atuando muito tempo lá, a gente também abençoa o trabalho deles, porque além de eles nos ajudarem, muitas vezes com tradução, com orientação, eles também estão desenvolvendo o trabalho deles, e são do nosso país, são da nossa nação, são pessoas que nós já tivemos com eles e conhecemos o trabalho deles, e também abençoamos famílias de casais brasileiros, né? Ou de mulheres brasileiras que casaram com um indiano ou paquistanês, seja como for. Mas, em primeiro lugar, claro, o nativo, e em segundo lugar, a nossa família brasileira, nossos amigos brasileiros que a gente foi reconhecendo, né, no meio dessa caminhada. Eles sempre estiveram conosco, sempre nos auxiliaram, principalmente quando a gente vai para lá, nas viagens. Nos ajudam na tradução, nos ajudam na locomoção, na logística. Eles são bênçãos de Deus na nossa vida. Eu fiquei muito grato a Deus quando o senhor falou que no Paquistão, por exemplo, o trabalho tem sido muito bem aceito. A gente tem informações de algumas nações que criam algumas dificuldades para que as agências missionárias, as instituições cristãs, elas sejam extinguidas ou até mesmo barradas para não acontecer. E o senhor disse que no Paquistão nós temos 12 atividades, é isso mesmo? Sim, nós temos 12 Sunday School, que são locais onde todos os domingos as crianças recebem, né, a palavra de Deus, e tem mais 5 locais que a gente visitou, que ainda não tem uma bandeira nossa, mas já tem nossa visão. Ótimo. Eles foram inflamados por essa visão de alcançar a criança, porque o adulto muçulmano, ele não que é impossível, né, ele receber a Cristo, mas é mais difícil. Sim. Ele tem uma certa resistência. Eu sei que a igreja paquistanesa, ela está recebendo um grande despertamento nos últimos dias. Olha. Nós temos percebido isso em nosso coração. Nós vemos missionários americanos, coreanos, de outras nações indo para o Paquistão realizar conferências missionárias, olha, onde milhares de pessoas estão se reunindo para ouvir o Evangelho. Então, nesses locais, nesses eventos, há cristãos, com certeza, há os cristãos que estão ali, mas tem muita gente não cristã ouvindo o Evangelho no Paquistão. E a gente fica muito feliz por isso, porque há muito tempo a gente vem orando por um avivamento nessa nação, e a gente agora está inserido dentro desse momento. A gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha de evangelismo de crianças, mas tem organizações, até, por exemplo, a organização do Billy Graham também está dentro do Paquistão. O nome da organização deles acho que é Bom Samaritano, se não me falha a memória, e eles também estão atuando lá com esses eventos maiores, com essas cruzadas evangelísticas. Eles têm recursos muito grandes, recursos generosos, então eles também estão fazendo esse trabalho. Então, eu penso que está explodindo também dentro do Paquistão um grande avivamento nesse momento da história da igreja. Ok. Bom, Marcelo, o senhor já visitou algumas nações apoiando os projetos. A gente sabe que não é um projeto turístico, mas um projeto 100% missionário, missiológico. Sim. O senhor teve a oportunidade de contato com cristãos de outras nações. Sim. Existe uma cultura um pouco distorcida do cristão brasileiro quanto a missões, se comparado com os de fora, ou nós estamos nivelados, ou o que nós brasileiros precisamos ainda avançar
na questão da visão missionária do ID. A gente sempre ouve que missões se faz de algumas maneiras, com oração e com contribuição. Eu penso que a primeira já é muito, muito clássica e obrigatória no campo assim moral. Isso não tem discussão. Orar é uma coisa que quem não faz está errado. Mas no campo das contribuições, da semeadura, os de fora têm uma visão real e são mais ativos, enquanto que nós brasileiros somos passivos em relação a missões. No que nós podemos melhorar ou no que nós estamos a desejar, na sua visão, já que tem conhecido alguns continentes? Olha, nas nossas visitas, pastor Kleber, a gente visitou muitos locais, muitas igrejas, conhecemos uma igreja forte, embora vivendo dentro de um contexto de perseguição, de dificuldade, de opressão espiritual também. Por exemplo, o Paquistão é um país negro, na questão, há densas trevas sobre essa nação, principalmente por causa da adoração a ídolos. Sim. A gente tem muitas pessoas que vêm do Islã, que são muçulmanos, mas passam por um processo de libertação muito grande, porque eles até servem, né, são islâmicos, são muçulmanos, mas eles adoram ídolos. Certo. Por incrível que pareça, eles adoram ídolos. Então, a igreja do contexto, lá, falando principalmente da Ásia, onde a gente já visitou mais, é uma igreja forte, é uma igreja que ora, é uma igreja atuante, né? Só que é uma igreja que sofre pela falta de recursos, pela falta de estrutura, de ter uma igreja, de ter um local para se congregar, da pobreza, da miséria, da opressão da idolatria, né? E da questão desse pandemônio de deuses que existe nesses locais, a cultura religiosa dos inimigos da fé, digamos, das outras religiões, é uma grande dificuldade para eles. Eu penso que há riqueza dentro do Paquistão, há riqueza dentro da Índia, dentro dessas nações, há recursos que são recebidos por algumas igrejas maiores, por alguns pastores que, quem sabe, têm alguma influência maior com outros países que são ricos, mas eles não dividem muito o que eles recebem, certo? Entendi. Isso é uma cultura bem difícil dentro da igreja asiática, certo. Essa individualidade. A gente percebeu muito essa questão da individualidade. Certo. Existem, inclusive, pastores que recebem apoio, que seria, na verdade, para distribuir e dividir com seus irmãos, mas eles não fazem. Certo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão. Quando a gente envia recursos daqui para os nossos coordenadores, de conferir todos os meses se todos receberam, quanto eles receberam, como que foi a entrega, né? Isso é uma coisa muito importante de ser analisada. Eu vejo hoje que o Brasil, na minha visão, né, na visão que a gente tem de lutar pela captação de recursos, que nós estamos... Eu sei que tem igrejas no Brasil que fazem muito mais missões que outras, com certeza. Existem igrejas que investem pesado em missões. Sim. Mas num contexto, se comparado ao contexto da igreja brasileira geral, eu acredito que nós estamos muito aquém de outras nações. Por exemplo, como Estados Unidos, como Inglaterra, que são países ricos, obviamente, mas eles investem massivamente em missões. O exemplo do pastor Oswald Smith, que eu comentei antes, sim, da igreja em Toronto, no Canadá, eles fizeram um plano missionário onde eles usam, quem sabe, 10%, 15%, no máximo 20% do que eles recebem anualmente para os trabalhos locais e 80% ou mais eles enviam para as missões mundiais. Eu acredito que esse seja um dos desafios, esse seja uma das vozes, esse um dos maiores exemplos que deveriam ser, que deveriam chacoalhar o coração da igreja brasileira hoje, para que a gente viesse inverter essa questão do nosso investimento do dinheiro que a gente recebe, de ter uma visão muito mais para missões mundiais do que a gente pensar só em nós, só os 99/1, a síndrome do 99/1, pensar em querer ser 100% aqui, né, e muitas vezes não querer deixar um ou dois investir lá fora ou ir para o campo missionário, né? A gente vê até dificuldade hoje para achar igrejas ou pastores que estão enviando efetivamente missionários e sustentando eles de forma integral.
Então, eu acredito que nós precisaríamos rever nosso conceito de me perdoe, Sim. do investimento maior com respeito às missões. Tá certo. Porque eu acredito, eu penso, isso é uma verdade bíblica, muitos missiólogos falam sobre isso, que a volta de Cristo, ela pode estar sendo atrasada porque nós não estamos cumprindo efetivamente o nosso papel de investir massivamente nas missões mundiais. Por quê? A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus que quando o Evangelho for pregado até o último povo, a última nação, a última pessoa, então virá o fim, então Cristo virá. Então, de certa forma, se nós estagnarmos, não investimos o suficiente, né, para as missões, nós estaremos atrasando a volta de Cristo. Ou seja, quando nós cumprimos efetivamente o nosso ID, quando nós avançarmos com toda a nossa força, com rapidez, em todas as nações, então Cristo poderá voltar. Muitas vezes nós estamos preocupados muito com como é que nós vamos fazer para vencer as guerras, a pobreza, a fome, tantas coisas. Isso vai ser solucionado quando Cristo voltar, estabelecer seu reino de justiça nessa terra. E para que isso aconteça, nós devemos acelerar o nosso passo do nosso investimento em missões para que o mundo seja alcançado de forma rápida para que Cristo volte. Sim. Então está em nossas mãos, né? Não que Cristo não tenha poder, não que Deus não tenha poder para vir agora, né, e voltar, arrebatar a igreja, cumprir a escatologia bíblica. Não estou dizendo isso. Mas nós, como igreja, podemos acelerar esse processo quando nós olharmos não só para a nossa casa, não só para a nossa cidade, mas olharmos para todos os povos, para todas as nações que estão clamando e esperando uma atuação da igreja aqui, especialmente aqui do Ocidente, certo, da Europa, né? Porque só na Ásia tem mais de 3 bilhões de pessoas. É um dos locais menos evangelizados do mundo, é a região da Ásia. Certo. Ô, irmão Marcelo, duas coisas aqui para a gente caminhar aqui o papo já foi 1 hora. Olha que coisa fantástica. Uau! Já foi 1 hora. Uau! Vamos lá. O senhor colocou aqui uma coisa que eu não tenho como deixar de pensar e refletir, não é? Eu tive essa impressão também, que no início da pandemia, muitos cristãos falaram, meu Deus, é agora, né? E aí chacoalhou a figueira. Eu percebi até nós somos pegos aqui com essa questão de não poder fazer culto presencial, então eu confesso para o senhor e não tem nenhum problema de dizer isso, porque conversei com vários colegas pastores e converso com eles ainda, e eles dizem o seguinte, no começo da pandemia, foi um tal de corre para assistir culto online e tal, não sei o quê, e bom, começou a ter uma caminhada com o tempo, a gente percebeu também que já foi diminuindo, etc. e tal. Assim como o senhor disse que no início da pandemia havia uma preocupação com os missionários no campo e as contribuições, elas até surpreenderam. Mas depois que o tempo foi passando e caminhando já para onde nós estamos aos dias de hoje, parece que o medo, não deveria ser essa expressão, né? Mas parece que aquela questão de se Jesus voltar, eu quero pelo menos estar ali, passou. O que é um erro. O que é um erro, porque fazer missões, nós às vezes não podemos estar fisicamente em algumas dessas nações, em alguns locais desse, mas podemos colaborar, não é? Hoje, quando nós estamos falando sobre isso, uma análise assim bem rápida de tudo o que está acontecendo. Qual seria o seu conselho para a igreja, para o membro, para o cristão, que ainda não acordou para missões? O que o senhor daria de conselho? Olha, meu primeiro conselho é que você passe a orar mais por missões, né? Você procure conhecer essas outras nações, além do Brasil, além do local que você está, começar a procurar conhecer projetos missionários, começar a orar por eles, começar a sentir, né, nessa oração, nesse seu clamor, nessa súplica, a paixão pela obra missionária, a paixão pela
dificuldade, as pobrezas, a dificuldade que o missionário tem em outro local. Então, acho que, em primeiro lugar, meu conselho seria que a gente passasse a orar mais por missões, a sentir a dor e o sofrimento dos povos não evangelizados, dos PNAs, né, dos povos não alcançados pelo Evangelho, começar a procurar ler um pouco, por exemplo, sobre esses países da Ásia, como Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Tailândia, Camboja, Vietnã, Iêmen, alguns países da África hoje também que estão em muita evidência na questão da dificuldade e pobreza. Então, o primeiro passo seria começar a orar e a sentir no nosso coração o sofrimento, a dor e a falta de Cristo que esse povo tem. Certo. Eles estão em trevas, eles estão perdidos, eles estão sem Cristo. O destino deles é a perdição, o inferno, se eles não receberem a Cristo como Salvador. O pastor antecedeu a live hoje, estava falando sobre a palavra, né, pregada, arrependei-vos. Né? Então nós precisamos levar essa mensagem para esse povo, né? E para que isso aconteça, nós precisamos sentir isso em nosso coração. Isso só vai começar a acontecer quando a gente começar a orar e quando nós começarmos a derramar nossas primeiras lágrimas pela obra missionária, pelos missionários, por esses países, não só pela questão espiritual, mas também a questão social deles. Quando você olhar uma viúva da Índia, conhecer a realidade de como as viúvas da Índia vivem, de como os povos, as famílias pobres vivem nos brick kilns do Paquistão, que você começar a sentir a dor deles social, a dor da fome, a dor dos locais, da doença que eles vivem, e você poder pensar neles também como uma alma que está perdida, eu tenho certeza em meu coração que você vai começar a se preocupar com essa questão das missões. Eu tenho certeza absoluta que isso vai começar a mexer no seu coração. E, em segundo local, você começar a ler sobre isso, né, livros que falam a história do irmão André, a história do Oswald Smith, biografias de missionários como William Carey, como Hudson Taylor, como vários missionários da história, John Bunyan e outros. Tem tanta coisa, tem tanto material. Assistir filmes, né, que falam sobre essa questão das missões. Tem muito material disponível nas redes. Okay. E outra coisa que vai fazer uma grande diferença na sua vida é você fazer um propósito ao coração de semear. Okay. Pode parecer uma loucura, né? Você está semeando num outro país, na vida de um outro missionário, você fazer um propósito, mas tenha certeza absoluta que você vai se surpreender quando você começar a contribuir efetivamente para as missões. Eu acredito que a nossa líder, tanto o cristão como membro da igreja, como aqueles que são líderes de departamento de missões, aqueles que são pastores de igreja, de todos os ministérios que existem hoje no Brasil e outros locais que possam, de repente, ouvir essa nossa conversa hoje, essa nossa live. Sim. Eu acredito que se você colocar no seu coração o propósito de inverter essa aplicação dos recursos. Pela fé, você fazer isso, que isso pode parecer uma loucura, é um grande desafio. Você fazer essa inversão de investir uma parte menor aqui, investir todo o outro restante para as missões mundiais, sim, começando pelo Brasil para outras nações, você como líder, você como membro, você como agência missionária, você não verá mais em sua vida a palavra pobreza, a palavra dificuldade financeira. Você não vai ter jamais falta de nada, porque a abundância de Deus será tão grande, né, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, que você daqui a pouco vai estar como igrejas, como a Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá, que saiu de uma igreja que estava totalmente endividada, devia para a cidade, devia em todos os locais, quando eles assumiram um compromisso, desde a criança da igreja até o membro mais idoso, todos, num só propósito. Eles começaram a passar a investir só em missões primeiro, deixaram de lado todas as necessidades que eles tinham locais, eles passaram a investir em missões e, de repente, as coisas começaram a se inverter. Eles passaram a ter recursos também para as atividades locais, sanaram todas as suas dívidas. Hoje eles estão em riqueza
absoluta. Quando eu digo riqueza, é riqueza espiritual, mas riqueza material também, e hoje eles já estão investindo na vida de quase 400 missionários em outros países do mundo. Então eu tenho certeza que se você passar a orar, você passar a ler e assistir coisas que estão relacionadas às missões, e você efetivamente passar a investir valores generosos na obra missionária, você vai se surpreender. Além daquilo que o pastor falou agora há pouco, que a gente tem aquele chavão, né, cristão, sim, que a missões se faz orando, contribuindo e indo, ele não é só, ou só oro, ou só contribuo, ou só vou quando posso. Não. Enquanto eu oro, sim, enquanto eu contribuo, eu faço aqui também, eu vou aqui, na minha cidade, alguma cidade próxima, e quando possível, também vou para um projeto missionário. Para a juventude, né, posso deixar aqui uma palavra para a juventude, para aqueles casais novos que têm a chamada missionário, procure pedir ao Senhor um país, uma nação, e se preparar, porque Deus também pode lhe enviar, né? Você pode começar a orar por um determinado país, colocar no seu coração um propósito de estar intercedendo e clamando por ele, e Deus também pode lhe enviar, porque em 2021, em 28 de julho de 2021, ainda Deus está chamando obreiros para a sua seara, para ir também para outros povos. Certo. Bom, Marcelo, nós vamos ter que remarcar isso aqui daqui a um tempo, para estarmos juntos, sim, porque já passou, amém, minha diretora já está quase que aqui me pegando, mas eu quero fazer duas observações aqui. Primeiro, eu quero agradecer o nosso irmão Tiago Correia, que está nos assistindo agora, e agradecer... Sim, eu ia dar minha palavra para ele agora também, para não esquecer do Tiago. Tiago é de casa, e ele fez a ponte entre nós, para que isso pudesse acontecer. Quero agradecer o coração para ele, e também o pastor Silvair, de Chapecó, que está nos honrando também nesse momento. Quero agradecê-lo, é um privilégio tê-lo aqui, e dizer que para nós é um momento de muita bênção poder conversar com o senhor. O senhor não me pediu isso, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta última para a gente encerrar em um minuto. Pastor, qual é a conta? Tem conta corrente da missão? Qual é quem desejar fazer uma contribuição hoje? Sim, nós temos a conta bancária na Caixa Econômica, né, e temos também a conta bancária aqui na cooperativa de crédito da nossa cidade. Os dados eu posso passar depois de escrever aqui. Para quem estiver interessado, pode nos chamar depois no privado, sim, no WhatsApp, nas nossas mídias, através do seu perfil no Instagram, sim, da sua rádio, seja onde for, nós podemos passar o print, né, com os dados bancários, okay, e também com o Pix. Eu agradeço muito o senhor frisar isso, porque isso é muito importante, que as pessoas efetivamente, além de elas participarem, de elas ouvirem, né, sobre esses relatos que a gente falou aqui, sobre os projetos, que ela efetivamente contribua, passe a contribuir, sim, passe a ser um parceiro, passe a ser um mantenedor, caminhe conosco e veja a bênção de Deus na sua vida, porque é isso que nós queremos, né? Nós queremos que você seja ricamente abençoado. Muito obrigado por essa oportunidade de poder também apresentar aqui as nossas contas bancárias. Eu não salvei aqui o print agora, não está na mão agora, mas depois eu passo para que todos que queiram, eles possam ter acesso. Inclusive no nosso site, www.associaçãoscp.com.br, tem um menu lá, DOI. Lá você também vai encontrar todas as contas bancárias e os nossos Pix também. Maravilha. Repetindo, o Instagram, para quem quiser seguir a associação? @SCP Brasil. Tá certo. Irmão Marcelo? Isso seria muito ótimo, que muitas pessoas passassem a nos seguir e convidassem outros, okay, né, também para seguir. Isso é muito importante, porque através de lá a gente faz as publicações, maravilha, e apresenta o relatório. Então isso é muito bom. Meu querido, muito obrigado. A gente vai voltar a se falar mais tarde, ainda hoje, sobre aquele assunto que você me perguntou. E eu quero aqui deixar a minha palavra de gratidão ao senhor, à senhora, sua esposa, ao ministério que o irmão congrega, e também a todos os missionários que estão aí no campo. Dizer que eu fico sempre feliz, grato, e ao mesmo tempo eu me vejo assim na obrigação de fazer coisas que ainda não fiz. Missões está no coração de Deus e nós louvamos a Deus por isso aí. Muito, muito obrigado pela sua participação. Deus o abençoe e daqui a pouco nós voltamos a nos falar, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse tempo. Amém.
Forte abraço, querido. Deus Amém. abençoe. Forte abraço para todos. Amém. Você ouviu aí o nosso querido